Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai mergulhar num material fascinante e um pouco sinistro, eu diria. O capítulo 15 de Cartas de um Diabo a seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Olá, é um material incrível mesmo. A premissa do livro já é genial, né? Um demônio mais velho, fitafuso, ensinando a sobrinho, Vermibile, como tentar um humano, o paciente. Exato. E este capítulo tem um pano de fundo interessante, uma calmaria na Segunda Guerra. Isso não está lá à toa. Com certeza. E o foco aqui é a visão do Lewis através dessa ótica invertida sobre como a gente lida com o tempo. Passado, presente, futuro. Isso. É como se o tempo fosse um campo de batalha espiritual. De um lado, o que Deus, o inimigo na linguagem deles, quer pra gente, do outro, as distrações que nos afastam. Então, bom, vamos explorar isso a fundo. O Fitaçuso começa já jogando a real, né? Ele aponta uma tensão. Deus nos criou para a eternidade, mas vivemos no tempo. E aí? Onde ele quer nosso foco? Pois é. Segundo o Fitaçuso, a atenção humana deveria se voltar para duas coisas, principalmente: a eternidade, pensar em Deus, né? E o momento presente. O presente. Por quê? O que tem de tão especial no agora, para essa perspectiva? A explicação dele é muito boa. Ele diz que o presente é tipo o ponto exato onde o tempo toca a eternidade. É o único momento em que a nossa experiência se parece um pouquinho com a de Deus, que vive fora do tempo. Interessante isso. E mais, é no presente, ele diz, que a nossa liberdade acontece de verdade. É agora que a gente ouve a consciência, que a gente carrega a nossa cruz do dia, que recebe a graça. Até a gratidão pelo prazer é sentida no agora. Entendi. O presente é onde a vida real acontece, onde a gente se conecta com o divino e com a ação concreta. Exatamente. É o ponto de contato. Faz todo sentido. Então, se assim a lógica do outro lado, dos demônios, seria nos tirar daí, certo? Como eles fazem isso? Isso mesmo, o plano é nos desconectar da eternidade e do presente. Fitafuso até fala que tentam nos prender no passado, tipo remoendo uma perda ou sendo um acadêmico obcecado só com o que já foi. Mas ele disse que não é o ideal para eles, né? Não é. Porque o passado, ele explica, já está meio definido, congelado. Nisso, até lembra um pouco a eternidade, que é imutável. Não dá para manipular tanto ali, sabe? Entendi. É concreto demais. Então, para onde eles miram? Qual a estratégia principal? Sem dúvida, o futuro. Fitafuso é direto. A tática número 1 é fazer a gente viver mentalmente lá na frente. E por que isso funciona tão bem para eles? Ele dá algumas razões bem espertas. Primeiro, diz que a nossa própria biologia já ajuda. Medo, esperança. Essas paixões fortes geralmente são sobre o que vai acontecer, né? Mexe com coisa primária. Verdade, ansiedade, expectativa, tudo focado no amanhã. Que mais? Segundo, o futuro é desconhecido, é irreal por natureza. Então, quando a gente foca lá, a gente preenche esse vazio com o quê? Com coisas irreais, como ele chama. Preocupações, fantasias, cenários. Coisas que gastam nossa energia agora, mas podem nunca acontecer. Exato, é o campo perfeito para a ilusão. E tem um terceiro ponto, mais teológico talvez. Qual seria? O fixo, o presente está ali, tocando a eternidade, mas o futuro é só mudança, sucessão, o oposto do eterno. Entendi. É o fluxo puro do tempo. Isso. E aí ele conecta isso com o apoio que eles dão a ideologias que prometem mundos perfeitos lá na frente. Ele cita algumas da época, tipo evolução criativa, humanismo científico, comunismo. A ideia é manter a gente preso na promessa de um futuro utópico. Exatamente. Focados num paraíso aqui na Terra, que nunca chega de verdade, e aí a gente esquece da eternidade e principalmente do que a gente tem que fazer agora, no presente. Nossa, essa conexão com ideologias é bem forte. E ele também fala de vícios específicos ligados a esse foco no futuro, né? Sim, essa parte é muito sagaz. Ele faz um paralelo interessante. Diz que a gratidão olha para o passado, né? Pelo bem que a gente recebeu. O amor de verdade age no presente, no encontro real. E os vícios? Aí ele lista
Medo, avareza, luxúria, ambição. Esses vícios, segundo Fitafuso, estão sempre de olho no futuro. Peraí, mas a luxúria, o prazer dela não é bem no momento presente? Como ele encaixa isso no futuro? Ótima pergunta. Ele faz essa ressalva, sim. O prazer físico em si, ok, acontece no presente. Essa parte ele até ironiza. Seria a parte do inimigo, a experiência real. Mas então onde está o pecado, a parte deles? Tá na antecipação, no planejamento focado no futuro para conseguir aquele prazer. É a cobiça pelo que ainda não se tem, a construção da fantasia, a busca por uma satisfação que está lá na frente. O foco mental está projetado. Entendeu? Ah, tá. O problema é a projeção, a busca incessante focada no depois. Entendi a distinção. Isso. E do ponto de vista de Deus, então, como o Fitafuso interpreta a visão dele sobre pensar no futuro? É para não pensar nunca no amanhã? Não, não é bem isso. Fitafuso explica que o inimigo até quer que a gente pense no futuro, mas de um jeito bem específico. Só o suficiente para planejar, hoje, no presente, as ações de justiça, de caridade, o trabalho, que vão ser necessários amanhã. Então, planejar o futuro é uma tarefa do presente. Exatamente. O dever de planejar o trabalho de amanhã ou de poupar para uma necessidade é um dever de hoje. A ação está sempre no presente, mesmo que o objetivo esteja lá na frente. Certo. A armadilha, então, não é o planejamento, mas é viver mentalmente lá. Depositar todo o nosso valor no que ainda não veio. Precisamente. Fitafuso diz que Deus não quer que a gente ofereça a alma ao futuro, que coloque toda a nossa esperança ou medo nesse lugar incerto, esquecendo o que precisa ser feito agora. É a diferença entre o planejamento responsável, que é uma virtude feita hoje, e a obsessão ansiosa ou a fantasia utópica, que nos tiram da realidade. E partindo daí, Fitafuso descreve como seria o humano ideal para os demônios. É uma imagem bem pesada, né? Bem pesada, sim. É um retrato sombrio. O ideal para eles é alguém sempre atormentado pelo futuro, assombrado por visões de céu ou inferno na terra que ele precisa construir ou evitar a qualquer custo. E para isso ele faria qualquer coisa no presente. Exato. Estaria disposto a desobedecer a Deus agora, a ser desonesto, a não ter caridade, a não ser gentil hoje, tudo em nome de garantir aquele futuro imaginado ou evitar o futuro temido. É a ideia de que os fins justificam os meios mais aplicado ao tempo, sacrificar o hoje pelo amanhã. Isso. Fitafuso fala de uma raça inteira correndo atrás do pote de ouro no fim do arco-íris, incapaz de ser honesta ou gentil, ou simplesmente feliz agora. Gente que usa as coisas boas do presente, o tempo, a energia, os recursos, só como lenha para queimar no altar do futuro. É uma crítica forte essa mentalidade de viver sempre pro amanhã, né? Muito forte. Seja pela ansiedade, seja por uma busca incessante por um progresso que nunca satisfaz. E ele ainda complica mais um pouco, né? Falando da expressão viver o presente. Parece simples, mas ele diz que tem pegadinha aí. Tem, sim. Ele é muito astuto nisso. Alerta o Vernebile que viver o presente pode ter uns 3 significados e é preciso saber qual é qual. Certo. Qual o primeiro? O primeiro é o sentido bom, digamos. É estar focado de verdade na realidade do agora. Cumprir o dever daquele momento, receber a graça, aprender, aproveitar os prazeres bons. Esse estado, Fitafuso admite, não serve para eles. Ah, então esse tipo de viver o presente que parece saudável, eles querem atrapalhar. Querem. Fitafuso até sugere chamar isso pejorativamente de complacência. Tentar fazer a pessoa se sentir culpada por estar contente no agora, como se fosse egoísmo ou falta de ambição. Que coisa. E o segundo significado? O segundo é não se preocupar com o futuro, mas não por estar engajado no agora, e sim porque a pessoa se convenceu, sem base nenhuma, que o futuro vai ser ótimo. Um otimismo meio vazio, sabe? Uma fuga da realidade presente para uma fantasia de futuro fácil. E esse tipo de otimismo serve para eles. Ah, esse sim. É muito útil. Porque, claro, a realidade quase nunca corresponde a essa fantasia.
Aí vem a decepção, a frustração, a impaciência com a vida, com Deus, prepara o terreno para amargura, para revolta. Entendi, é uma armadilha que explode depois. E o terceiro sentido? O terceiro é mais neutro. É quando a pessoa simplesmente está bem no presente porque as coisas estão objetivamente boas. Saúde está boa, gosta do trabalho, os relacionamentos vão bem. É um contentamento natural, sem muita filosofia por trás. Uma felicidade simples. E o que Fitafuso recomenda fazer com isso? Ele aconselha a perturbar também. Diz que nenhum fenômeno natural está realmente a nosso favor. Qualquer tipo de contentamento real, mesmo que não seja super espiritual, é visto como ruim para eles. Por quê? Porque uma pessoa contente é menos vulnerável, né? Menos suscetível ao medo, à ganância, à inveja, àquela busca desesperada por algo mais lá na frente. E aí é que ele solta aquela pergunta final terrível. Antes dessa pergunta, só para fechar o ciclo, a tal calmaria na guerra lá do começo se encaixa aqui então. Ele estava pensando em qual estratégia usar naquele momento. Exatamente. A dúvida tática dele era essa. Nessa pausa da guerra, o que é melhor para o paciente? Mantê-lo ansioso com o futuro incerto da guerra, foco no futuro pelo medo, ou deixar ele cair nessa complacência negativa, nesse otimismo irreal de que tudo vai ficar bem, foco no futuro pela fantasia, para depois a queda ser maior. É uma escolha estratégica dentro dessa guerra, pela nossa atenção, usando o tempo como arma. Perfeito. Então, resumindo essa nossa exploração, fica muito claro que o Luiz, com essa voz do Fitafuso, está mostrando uma batalha constante pela nossa atenção, né? Que acontece na nossa relação com o tempo. Sim. De um lado tem o chamado para a eternidade e para a realidade do presente. É onde está o dever, a graça, a gratidão, a ação real. E do outro lado, as distrações do futuro, a ansiedade, a fantasia, a irrealidade, que tiram a gente do agora. A grande sacada parece ser: o nosso campo de batalha espiritual mais importante é o agora. Exato. Muitas vezes, a vitória deles não vem de pecados enormes, mas de nos manter sempre distraídos do único momento em que a gente pode, de fato, agir, amar, escolher. Uau, é uma perspectiva poderosa. E, para fechar, acho que nada melhor que a própria frase final do Fitafuso na carta, que você mencionou. Depois de dizer que até a felicidade natural deveria ser combatida, ele pergunta com desprezo enorme pela gente, e afinal de contas, por que a criatura deveria ser feliz? Pesado. Muito. Essa pergunta resume toda a visão de mundo deles, né? Sombria, anti-humana. E talvez nos convide a pensar no valor do nosso próprio contentamento no presente, da nossa capacidade de achar alegria no agora. Talvez seja algo mais profundo e importante do que a gente pensa. Fica aí a reflexão. Por que a gente deveria ser feliz?